quarto pilar, vamos falar sobre respeitar as características de cada filho e adaptar o modo de tratar cada um de maneira diferente. Adapte seu modo de tratar seu filho às características dele, pois cada ser tem suas próprias características. Acompanhe o desenvolvimento dos seus filhos e, à medida que crescerem, seus filhos passarão a se interessar por coisas diferentes e a depender cada vez menos dos pais, mas continuarão dependentes de influência e orientações. Por isso, os pais devem se adaptar a cada novo estágio do desenvolvimento. A melhor maneira de se adaptar ao desenvolvimento dos filhos é pesquisar e estudar sobre as etapas do desenvolvimento, conversar com outros pais e etc. Assim, você se sentirá apto a resolver qualquer problema ou se sairá bem de qualquer situação referente a determinada fase. É importante também saber que as crianças e os adolescentes não passam somente por mudanças físicas. Eles também mudam sua forma de pensar e agir. Por isso, a necessidade de aprender maneiras de tratá-los adequadamente em cada fase da vida. Aprender sobre cada fase do desenvolvimento do seu filho o ajudará a entender os problemas e as dificuldades que cada uma, e com certeza todas elas, servirão de aprendizado para o futuro. Por isso, a importância da presença e consciência dos pais na vida dos filhos. Ajuste a sua orientação ao temperamento de cada filho. Cada criança possui um temperamento diferente da outra. Então, se você possui 2 filhos, não será possível educar os 2 com as mesmas atitudes, pois cada uma necessitará de uma atenção diferenciada. Por isso, não tente mudar o temperamento de um filho para que ele se torne igual ao outro, até porque temperamento não se modifica. Com paciência, ajude cada um a enfrentar suas dificuldades e a descobrir suas habilidades. Cada um de seus filhos é um ser único. Então, os pais devem entender que todo ser humano é diferente um do outro. Cada um tem sua própria forma de pensar e agir e interagir no mundo. Os princípios básicos para educar as crianças, por mais diferentes que elas sejam, deverá sempre ser o mesmo, mas deveremos ajustá-los a cada um para que tenham um melhor desenvolvimento. Os pais também precisam entender que haverá momentos em que deverão tratar seus filhos de forma individual, para que cada um possa se adaptar ao ambiente de maneira que se sinta melhor, mesmo que para isso seja necessário matricular cada filho em uma escola diferente, colocá-los em atividades ou esportes distintos. Seja paciente nos períodos de transição, pois no decorrer do tempo em que a criança amadurece, ela pode se desenvolver mais rápida ou mais lentamente. Além do desenvolvimento físico, a criança também passa pelo desenvolvimento psicológico. E o desenvolvimento psicológico pode acontecer da criança se contradizer em alguns momentos, como por exemplo, num dia dizer uma coisa ou ter uma atitude determinada e no outro dia mudar sua opinião ou ter uma atitude completamente diferente da que vinha tendo. E essa situação, muitas vezes, pode deixar os pais frustrados ou até mesmo preocupados, mas é importante ter paciência durante esse período de transição, pois isso não irá durar para sempre. Ocorreram muitas mudanças na função de pai e de mãe. E haverá um momento durante o desenvolvimento dos filhos que quem deverá mudar será os pais. Essa mudança será necessária quando os filhos começarem a querer se virar sozinhos e surgirem novas pessoas importantes na vida deles, como professores, namorados, amigos, etc. Os pais acostumados a ter os filhos sob sua proteção deverão, por mais difícil que isso possa ser para alguns, dar este espaço para que eles possam tomar suas próprias iniciativas e moldar sua personalidade. Então, de 0 a 10, que nota você se avalia neste quarto pilar sobre respeitar as características de cada filho? O quinto pilar é conceder autonomia. Ajudem seus filhos a se tornarem independentes. A necessidade de autonomia é fundamental. Normalmente, chega um determinado momento da vida dos seus filhos que eles irão exigir um pouco de independência e desejarão tomar suas próprias decisões. E isso é super saudável.
e é de fundamental importância a aceitação dos pais por essa escolha, para que possam ter um bom desempenho na função de pai e mãe. No entanto, se entenderem que tal decisão poderá implicar em risco, deverão conversar a respeito e ponderar seu ponto de vista e, se for necessário, estabelecer novas regras e limites. Mas é importante também dar opções de escolha para os seus filhos quando forem fazer um passeio, comer alguma coisa, vestir uma roupa e outras coisas, dependendo da idade de cada um. Dentre as opções que der a seu filho, dê orientações sobre elas antes dele fazer a escolha e o elogie se achar que ele fez a coisa certa. E mesmo se ele se arrepender da escolha, não o repreenda, pois ele estará aprendendo para não repetir o erro novamente. Estará crescendo e se desenvolvendo com isso. Como enfrentar a contestação e a oposição? Se seus filhos andam contestando você ou suas decisões, não fique preocupado. Isso pode ser um indício de que seus filhos estão crescendo e querem cada vez mais ter a capacidade de tomarem suas próprias decisões e terem autonomia. Diante de uma situação de oposição, os pais podem, em alguns casos, baixar a guarda e deixar a situação sobre a responsabilidade dos filhos, pois eles querem essa independência, mas deve fazer isso sem que o filho pense que o pai está sendo submisso a ele. Conceda a seus filhos um espaço psicológico. É necessário ajudar os filhos a desenvolver um senso de independência, mas impor limites a eles nunca deve deixar de ser feito. Para fazer isso, os filhos devem ter certeza de que os pais estão presentes em sua vida, mas sem os sufocarem. É preciso que os pais deem um espaço para que os filhos possam desenvolver sua autoconfiança. Há momentos difíceis que as crianças preferem ficar isoladas por um momento e tem muitos pais que não aceitam isso. Ficam ansiosos e angustiados, querem resolver, mas os pais devem estar sempre presentes nesses momentos para o caso de a criança buscar suporte, mas deixar que a criança fique isolada e que tenha o seu momento de silêncio, se assim desejar. Não interfira na vida de seus filhos. Seus filhos têm necessidade de decidir as coisas por conta própria, e isso é muito importante para o desenvolvimento de sua individualidade e autonomia. É preciso que os pais deem espaço aos filhos e deixem para intervir somente quando eles se envolverem em uma situação mais complexa ou que envolva perigo. Proteja quando for necessário, mas consinta quando puder. Deixe que seus filhos tomem algumas decisões por conta própria, mas interfira imediatamente se achar que o que ele pretende fazer pode lhe fazer algum mal físico ou moral. Sempre que for necessário privar seu filho de algo que ele deseja fazer, é necessário conversar com ele sobre quais motivos o levou a tomar tal decisão. Então, de 0 a 10, que nota você se avalia neste quinto pilar, sobre autonomia? Neste sexto pilar, vamos falar sobre consistência com seus filhos. Para que a criança se comporte bem no seu dia a dia, é necessário que os pais se mantenham sempre firmes em suas decisões. Se eles estipulam certas regras ou condições aos filhos, não devem mudar de ideia, a menos que tenham uma boa justificativa para isso. Dessa forma, estaremos transformando o bom comportamento em hábito, através da repetição, e essa ação fará com que ela se comporte direito sempre. Outra forma clara de melhorar o comportamento dos filhos é criar uma rotina em casa, estabelecendo horário para a realização dos afazeres do dia a dia, como a hora da refeição, assistir à TV, a hora de dormir e de acordar. Durante os finais de semana, essa rotina pode ser um pouco afrouxada, mas não muito para não dificultar a readaptação à rotina na segunda-feira novamente. Outra coisa que deve ser observado: todos os pais, sejam eles casados ou separados, devem entrar em acordo no que se refere à educação e orientação dos filhos. Um não pode ensinar algo diferente do outro, pois isso deixaria a criança e o adolescente confusos. Para que tudo funcione como você deseja, seja consistente, mas sem rigidez. Se seus filhos vêm cumprindo as regras que lhes foram impostas, não há por que, em um momento ou outro, não abrir mão delas para satisfazer seus filhos, ainda mais se isto não for atrapalhar em nada no desenvolvimento dela.
Quando perceber que alguma regra imposta não está fazendo surgir efeito no desenvolvimento da criança, os pais devem reconhecer o erro e tentar modificar algo nesta regra, para que sua autoridade fique fortalecida diante dos filhos, pois eles saberão que você impõe regras sensatas e que as monitora. Também identifique os seus pontos inegociáveis e os esclareça para que possam ser respeitados. Diante de tantas regras criadas pelos pais, há aquelas que podem ser transgredidas, entre aspas, de vez em quando, e aquelas que você não abre mão de fazê-la ser cumprida. Este segundo tipo de regra são os pontos que chamamos inegociáveis. É importante você identificar quais são esses pontos, de acordo com a idade de seu filho, pois talvez algo que seja irredutível hoje, quando ele ainda é uma criança, pode não fazer sentido algum quando ele for um adolescente. De 0 a 10, que nota você se avalia neste pilar sobre a consistência com seus filhos? No 7º pilar, nós vamos falar sobre punições. A palavra punição nos remete frequentemente a agressões, mas em hipótese alguma devemos agredir quem quer que seja. O que estamos falando aqui é que é aceitável punir os filhos, mas desde que essa punição não seja violenta, cruel ou atinja verbalmente de forma humilhante. Os pais devem sempre utilizar o método explicativo do diálogo, mostrando à criança o que ela fez de errado e o motivo pelo qual ela não deveria ter cometido tal ato. Mas, infelizmente, em alguns casos, esse método por si só pode não funcionar, sendo necessário a utilização de métodos punitivos. Entre as punições se destacam 2 métodos: a declaração de supremacia, onde os pais demonstrarão que exercem poder sobre os filhos, tendo o direito de lhes aplicar castigos ou retirar alguns privilégios. E a outra forma é utilizando o método da remoção de amor, entre aspas aqui também, onde os pais demonstrarão a decepção que tiveram pela ação dele. É normal ficar com raiva dos filhos em certos momentos, mas antes de aplicar a punição, espere até que você e ele tenham se acalmado. E então, converse sobre o que está acontecendo e as consequências disso. Para a punição ser eficaz, antes de a mesma ser aplicada, os pais devem saber o que aconteceu, se o ato cometido pela criança prejudicou ou pode vir a prejudicar alguém, inclusive a ela mesma. Então, deve sugerir opções para que a criança melhore e não volte a cometer novamente tal comportamento. Definir claramente qual será a punição e se ela será efetiva. Outra maneira correta de punir a criança é fazendo com que ela repare seu erro. Agora, eu preciso esclarecer uma coisa para você, de que é fundamental deixar claro para o filho que você está decepcionado com o comportamento dele e não com ele. Jamais faça uso de castigo físico. O castigo corporal prejudica o desenvolvimento da criança e, por isso, não importa com quanta raiva você esteja, nunca bata em seus filhos. Crianças que são educadas com violência são mais propícias a reproduzirem este tipo de comportamento ao longo da vida. Também, em hipótese alguma, utilize linguagem ofensiva, pois ofender os filhos por algo que tenham feito de errado pode prejudicá-los tanto como o castigo físico, podendo levar a criança a desenvolver distúrbios psicológicos que vão desde a baixa autoestima até a agressão. Quando ofendemos as crianças, além de causar prejuízo no desenvolvimento delas, também não obtemos resultados positivos, pois a criança ficará tão assustada com a atitude dos pais que nem pensará por qual motivo está sendo humilhada. A humilhação ficará registrada na mente deles como muito maior que o erro cometido e deixará de ser construtiva. De 0 a 10, então, neste pilar, que nota você se avalia? Como você tem agido com relação às punições? Nosso 8º pilar é sobre respeito. Respeite e conquiste respeito. Todos os pais querem que seus filhos lhes respeitem, mas não param para pensar que também é necessário respeitá-los para conquistarem o respeito deles. Em certos momentos podem ocorrer fatos cujos quais seus filhos contestem sobre alguma coisa, e neste momento você pode vir a pensar que eles estão te desrespeitando. Isso nem sempre é verdade.
Geralmente, para que nossos filhos nos tratem com respeito, é necessário que os tratemos da mesma forma. Fazendo isso, eles se mostrarão mais dispostos em cooperar com você. E o diálogo é parte importante desse processo, uma vez que muitas crianças sentem falta do diálogo com os pais, e muitos pais deixam de fazer isso por acharem que seus filhos não gostam de conversar com eles. Ao falarmos de diálogo, podemos estar nos referindo a falar ou a conversar. Para os pais, as duas palavras podem significar a mesma coisa, mas para os filhos têm significados diferentes. Quando os pais falam com eles, parecem que estão fazendo um discurso ou dando alguma bronca, mas quando conversam com eles, se mostram realmente interessados sobre os assuntos deles, pedindo opiniões aos filhos e valorizando essas opiniões. É importante também que vocês, ao fazerem alguma pergunta, a façam de maneira com que a resposta seja aberta e não simplesmente um não ou um sim. Não interrompa seu filho sem necessidade quando ele estiver conversando com você e seja o mais sincero possível com ele, sempre respondendo o que você realmente acha sobre o determinado assunto que estão conversando. Se chegarem a um ponto do diálogo em que a opinião de pais e filhos não coincidir, ao invés de mandá-lo ficar quieto e aceitar o que você está dizendo, o melhor a fazer neste caso é explicar com calma o motivo pelo qual você se manterá firme na sua opinião. Desta maneira, você estará demonstrando a seu filho que vocês podem entrar em acordo sobre algo que discordam sem desrespeitar um ao outro. Deixe seus filhos agirem de acordo com a idade que têm. Isso é super importante de se observar. E é uma boa maneira de demonstrar que respeitam seus filhos, não exigindo que eles pensem ou realizem tarefas que não são compatíveis com sua idade. É importante que os pais deixem seus filhos aproveitarem o agora de suas vidas. Não se preocupe demais obrigando seus filhos a terem atitudes de adultos. Deixe que eles façam o que outras crianças na mesma idade normalmente fazem. Se vocês aproveitarem cada fase da vida de seus filhos, terão menos trabalho em criá-los e sua vida como pais será bem mais divertida e leve. Seus filhos provavelmente se espelharão na forma que você os trata para tratar outras pessoas e interagirem socialmente. Se o tratamento que receberem for de carinho, amor e compreensão, reproduzirão exatamente isso. Pois se você trata seus filhos bem hoje e eles tratarem bem as pessoas amanhã, com certeza conseguirão com mais facilidade fazer amigos, alcançar sucesso na escola, no trabalho, no casamento e como cidadãos do mundo. E este pilar fez sentido para você? Qual foi sua nota aqui? Coloca aí. No nono pilar, iremos falar sobre regras e decisões e como explicar suas regras e suas decisões aos filhos. Exponha com clareza suas expectativas. Não pense que seus filhos sabem tudo o que você espera que eles façam. É importante que todos os pais expliquem nos mínimos detalhes tudo o que esperam que os filhos façam, evitando assim que você se desaponte com eles. Além de impor uma regra, é necessário também informar aos filhos o porquê desta regra e qual o objetivo que se quer conquistar com o cumprimento dela. Dependendo da idade da criança, a explicação deverá ser mais sensata ou talvez tenha que ter uma lógica, pois se a criança já tiver mais ou menos uns 12 anos, ela poderá fazer vários questionamentos, coisa que uma criança de 3 ou 4 anos não faria. Se as explicações da regra imposta pelos pais forem bem assimiladas pelos filhos, a probabilidade de que estes a sigam com maior rigor são bem maiores. Por isso, a importância de compreender a maneira de pensar de seus filhos durante cada uma das fases de desenvolvimento deles. Por que eu disse? Muitos pais utilizam essa frase para obrigar seus filhos a realizar determinada tarefa que lhes foi pedida, dando a entender que não existe um bom argumento para o pedido e que eles têm o dever de simplesmente obedecer. Isso pode influenciar a criança a ser submissa a outras pessoas, se sentindo obrigada a fazer tudo o que as pessoas lhe mandarem fazer, como um professor, um colega mais velho de escola e etc.
E o pior é que, mesmo se o que lhe for mandado for uma coisa absurda, a criança que aprendeu dessa forma poderá fazer sem questionar. Ouça a opinião de seus filhos, pois seus filhos também têm opiniões sobre assuntos determinados, e deixar que eles exponham essas opiniões ajudará a desenvolver a capacidade intelectual deles e fará com que acatem as regras impostas com mais facilidade, se acharem que ela faz sentido. Outra coisa importante é admitir que errou, pois não adianta nada os pais se manterem firmes sobre algo que pensam se eles estiverem errados, simplesmente para manter a autoridade sobre os filhos. Reconhecendo seus erros a seus filhos, você os ajudará a serem mais seguros e maduros. Quando perceber que agiu de forma errada ou estava errado sobre algo que pensava, diga isso a seus filhos e não deixe que eles percebam seu erro antes de você. Mas é importante que você comente com seus filhos somente erros que os envolvam diretamente e não seus erros do passado ou coisas desse tipo. De 0 a 10, então, que nota você se avalia nesse 9º pilar?